Olá, tudo bem? Estava com saudades. Como vocês estão? Eu sei que eu tô sumida, muitas coisas. Mudei de casa, não só de casa, como de cidade, e entre outras mudanças fortes na minha vida, em que eu tive que dar uma pausa no podcast. Não só no podcast, né? Quem me segue sabe que eu dei pausa em quase tudo. Meu TikTok tá morto, meu Instagram eu posto de vez em quando. Mas agora eu vou começar a voltar. E o que me fez voltar a esse podcast é Júpiter em Câncer, gente. Júpiter em Câncer estava aguardando tanto, tanto, tanto que eu tive que fazer esse podcast. Não teve jeito. Então, no podcast de hoje eu vou falar sobre esse planetaço que é Júpiter, que estreia no primeiro signo do elemento água, dia 9. Então, está muito pertinho, por isso que eu resolvi gravar assim de última hora, na correria, como sempre. Então, vocês sabem que vocês podem escutar coisas de fundo, etcétera, porque assim, eu tô gravando faltando 20 minutos pra buscar meu filho da escola. É a única hora que eu consegui pra gravar. Então, é um planeta muito bom, eu gosto muito de Júpiter, né. Ele é a grande marca de sorte para o período que vai até meados de 2025. Desculpa, que vai agora, 19 de junho de 2025 até meados de 2026, tá. Então eu vou falar um pouco sobre esse planeta, qual é o arquétipo de Câncer, de que maneiras podemos ser beneficiados, né. Vou falar sobre outros ciclos e o que aconteceu na vida da gente no passado, quando a gente teve também Júpiter e Câncer, né, porque esse ciclo ele é momentos, e ele vem não só dessa vez, como ele vem de outras formas, porque a gente pode viver situações similares ao que aconteceu anteriormente, tá. Além disso, é muito interessante a gente perceber quais são os melhores momentos para a gente aproveitar, eh, essa força, né, que está aí nas nossas cabeças, está aí no mapa de todo mundo, tá. Então sejam muito bem-vindos ao meu podcast Lua Monã, tá. Para quem acabou de chegar, meu nome é Lua Monã e eu sou sacerdotisa, maga, oráculo e astróloga, tá? Então aqui vamos falar sobre magia, nós vamos falar sobre astrologia, nós vamos falar sobre muitas coisas, porque é meu hiperfoco. Tudo que for meu hiperfoco eu venho aqui falar, ok? Bom, então vamos começar. A gente está falando do maior planeta do sistema solar, o maior planeta, que está entrando num signo, né? E agora é um novo momento muito importante nas nossas vidas, tá? Porque esse planeta desse signo vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas, e eu acredito que você vai saber quando eu falar os pontos chaves, você vai lembrar, sabe? Então, é um novo momento muito importante de distribuição de bênçãos para muita gente. E eu vou falar sobre qual área da vida que vai chegar essas bênçãos, ou expansão, né? Ou algumas questões que você vai ter que dar uma mudada, mas vamos lá. Júpiter, gente, tem um ciclo de 12 anos, tá? É o ciclo de Júpiter na vida. Como ele muda a vida da gente é nesses ciclos de 12 anos, tá? Então, o que aconteceu há 12 anos atrás na sua vida, marca a oportunidade de expansão, de crescimento, de bênçãos, das coisas começarem a movimentar, né? Então, o que pode acontecer na sua vida nesse ano é a respeito desse ciclo de Júpiter, tá? Na vida de todo mundo, mas principalmente dos nativos de Câncer. "Ah, Lua, por que que você tá feliz? Você é de Câncer?" Não, eu tenho Júpiter em Câncer. Então, quem nasceu por volta dos anos 90 provavelmente também tenha. É bom você dar uma verificada ali no seu mapa. Mas se você não tiver Júpiter em Câncer, eh, mais fortes vão ser os nativos de Câncer. Então quem tem Sol, Ascendente ou Lua em Câncer vão ser os mais fortes, né. Depois nós vamos Mercúrio, Vênus, Júpiter, né, em Câncer.
Então, se você tiver algum planeta, algum ponto específico de Câncer, vão ser os mais fortes. E se você não tem nenhum planeta em Câncer, você tem uma casa. Essa casa, ela vai ser totalmente tocada por esse ciclo de Câncer, de Júpiter em Câncer, tá? Júpiter dá uma volta completa ao redor do Sol, 12 anos, né? Então ele leva ali para cada ciclo, por isso 12 anos para ele dar essa volta completa. A última vez que nós tivemos Júpiter no signo de Câncer foi entre junho de 2013 e julho de 2014. Vamos lembrar o que aconteceu? Se você tem um diário, busque seu diário para saber. Se você tem Google Fotos, busque seu Google Fotos para saber o que aconteceu nessa época com você. Se você tem Facebook, Orkut, vai lá entre junho de 2013 e julho de 2014. Eu lembro por conta da Copa do Mundo que teve aqui em BH, foi mais ou menos no finalzinho aí desse ciclo, que aconteceram coisas muito marcantes na minha vida. Então tenta lembrar momentos, o que estava acontecendo, para vocês verem mais ou menos o que foi, o que está acontecendo, o que aconteceu na sua vida, porque isso pode ser como que eu vou falar? Um spoiler para o que tá vindo para você, sabe, o que aconteceu na sua vida naquela ocasião, né. A penúltima vez que Júpiter teve em Câncer foi em julho de 2001 para agosto de 2002. Faça a mesma coisa, mas é mais difícil, né. Naquela época, gente, eu acho que só tinha no máximo Orkut, pelo que eu lembro, e normalmente a gente não dá para saber o que tinha acontecido ali se você não tem mesmo um parâmetro. Tenta lembrar com quantos anos você estava, onde você estava morando, a cor do cabelo que você estava, né. Eu sou o tipo de mulher que marco muito pela cor do cabelo que eu estava, porque eu sou a camaleoa, já tive todas as cores de cabelo que vocês possam imaginar, eu tinha todo um ano. Então eu sei o ano que aconteceu comigo pela cor do cabelo que eu estava. Só agora que eu sosseguei no preto, gente. Quer dizer, não sei se eu sosseguei, tô querendo fazer alguma loucura. Mas enfim, tente ver alguma coisa ali que aconteceu na sua vida entre julho de 2001 para agosto de 2002. E a antepenúltima vez foi julho de 1989 agosto de 1990. Então, se você nasceu nesse período, de julho de 1989 agosto de 1990, você tem Júpiter em Câncer, como eu. E aí, tem algo mais importante. Bom, eh, dá para você, assim, ver mais ou menos o que estava acontecendo na sua vida, né, nesses momentos. Tenta lembrar, porque vai ser muito bom, sabe. Eh Júpiter é conhecido como grande benéfico, né. Ele é o deus do Olimpo, ele é Zeus. E, portanto, ele sai distribuindo benefícios e oportunidades para todos nós. Aqui a gente está falando do deus da ordem cósmica. Ele é o princípio da justiça, da expansão e da sorte. Então ele também é sinônimo de oportunidade, de crescimento, de fé, né. Ele também pode ser um buscador, um pensador, um filósofo, uma figura ligada à estética, à moral, à magistratura, às leis, às religiões e tudo aquilo que toca longas distâncias. Então, nós vamos ter muitas questões a respeito de comércio internacional, viagens, sobre lar, sobre oportunidade de estudos, sobre moradias, tudo isso vai ser tocado por Júpiter, tá? Então, Júpiter também fala sobre outras culturas e a gente ter contato com outras culturas. Então, é um ano a gente vai ter muito contato com outras culturas. Tanto que eu acabei de falar aqui para vocês, né, que uma das coisas que me marcou no último período de Júpiter em Câncer na minha vida foi a Copa que teve aqui em Belo Horizonte. É, a Copa do Mundo. Então, eu tive contato com várias outras culturas, né. Então, marca muito esse período também, tá. De a gente ter contato com outras culturas, seja de uma forma de viagem, seja uma forma de contato, sabe, isso também é muito importante. Eh, Se você quer aprender uma língua estrangeira, agora é o momento, agora é o momento. Eu tô querendo começar já um curso de alguma língua estrangeira. Se você quer, agora é o momento de você conseguir expandir, conseguir realmente conseguir aquela língua que você não conseguia nunca, sabe, agora é o momento. A gente Vamos entender também
O que é esse princípio, como vai funcionar no signo de Câncer, né, porque Câncer é o primeiro signo do elemento água. Então, é a primeira aguinha, né, aquela aguinha do útero materno, onde nasce a vida. É por isso que a gente está falando aqui das emoções. Água como sinônimo de emoções, né. Todo signo de água são signos emotivos. E a gente está falando aqui de sentimentos, de afetos e de lembranças. Câncer também é um sinônimo de intuição, de família, de passado, de lar, de memória, de apego, da infância, do feminino. É um signo regido pela lua, né, então tem muito essa sensibilidade emocional, essa empatia, essa segurança, e tem uma forte relação com tudo aquilo que é nostálgico, né, relacionado à família, relacionado a raízes. E a sua força está na capacidade de alimentar, de nutrir, de resguardar aquilo que a gente ama, as pessoas que a gente ama. Então, tudo isso vem com esse ciclo de Júpiter, né. Na parte da nossa vida profissional, a gente vai ter que lidar com mais cuidado, com mais acolhimento, com mais proteção, né. Por isso que muitos cancerianos são pessoas com aspectos importantes ligados a cuidadouro a cuidadores, né, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, veterinários, pessoas que cuidam, normalmente. Depende também, sabe, gente, só o sol não fala muita coisa não, a gente tem que ver o mapa num todo. Eh, mas também é um signo muito ligado à nutrição, alimentação, então a gente vai ver tudo isso, nesse período de Júpiter em Câncer, tá. E Câncer também é muito relacionado a artes, então tem muita conexão ligada à arte, se você tem alguma vontade de ter alguma questão ligada à arte, também agora é o momento, tá. Cinema, música, né, tudo isso vem uma conexão muito forte. Aliás, Câncer é um dos signos mais musicais, né, então vem muito essa parte musical também, que eu adoro, né. Bom, se você já me conhece sabe que eu tenho uma banda que chama Dark Lilith, escuta aí no Spotify, depois me conta, porque assim, tô amando, porque já vi que vai trazer uma criatividade muito boa pra gente esse ano. Então, como Júpiter vai funcionar no signo de Câncer, né? A gente tá vindo de Júpiter em Gêmeos. Então, o Júpiter estava em Gêmeos, né? E a gente tá indo para o signo de Câncer, que é totalmente diferente, né? Em Gêmeos, Júpiter não funciona muito bem. Deu pra vocês verem, né, que esse último ano as coisas não estavam funcionando muito bem, porque Gêmeos ele estava fazendo uma quadratura tensa com Saturno durante vários momentos. Eu até falei nos podcasts passados sobre isso. Eh, então, assim, a expansão que a gente imaginava que pudesse acontecer em Gêmeos não foi tão grande quanto a gente esperava e deu muitos problemas por conta dessa quadratura com Saturno, né. Saturno é o deus do tempo, do karma, da maturidade, então foi fazendo essas quadraturas e quando a gente achava que a coisa ia ir, não ia, quando a gente achava que ia dar certo, não dava, né, tipo isso. Mas em Câncer vai ser muito melhor, tá. E aqui a gente tá falando num planeta que tá num signo onde ele se encontra exaltado, então ele funciona de uma maneira ainda muito melhor. Então aqui a gente tem muito mais possibilidade de ação harmoniosa, né, que vai junto com aquilo que você quer. Então, Júpiter em Câncer funciona muito bem, porque está em sintonia com a Lua, né, que é o planeta regente. Então, em se tratando de cuidado, de proteção, de nutrição, Júpiter vai ajudar muito nesse sentido, trazendo inclusive para a gente um território muito fértil. Então, eu vejo um crescimento muito grande, tá? Especialmente lado afetivo. Então, né, para as pessoas que gostam muito do crescimento na área afetiva, vai ser um bom aspecto, tá? Eh, então assim, lógico que todos os planetas têm aspectos duais, não é só positivo, né, gente. Só eu tô puxando o saco mesmo de Júpiter, que eu gosto muito. Mas tudo é dual, né, e Júpiter também é. Então assim, ele é conhecido, né, como esse cara aí de grande sorte, de oportunidades, de portas que se abrem e tudo mais, mas existe o outro lado dele, tá, que carrega uma força muito dramática, muito grande, né.
Então a gente tá falando do planeta de muitos exageros, excessos, quando a gente pesa a mão, quando a gente perde o controle, ou quando a gente acaba se achando demais, né, a gente se acha o sabichão, o grandão. Então sabe aquelas figuras que a gente conhece que se acham os donos da verdade? Pois é, isso vai acontecer muito nesse período, tá. E a gente vê aí, né, com Trump, com os né, as pessoas os donos das grandes big techs, nós vamos ver com Elon Musk, nós vamos ver com esses outros aí que se acha o dono do mundo. Nossa, o ego vai ficar muito mais além, querendo pesar a mão, querendo ter tudo sob controle. É, exageros, a gente vai ver muito isso, né, é a parte negativa de Júpiter. Então é muito importante a gente prestar atenção para ver muito sobre isso, né, a gente tem que acompanhar as coisas para ir vendo, porque isso realmente vai acabar acontecendo também, porque tem a parte mal aspectada de Júpiter, assim como tudo no universo que é dual, né. Hã, então assim, da mesma forma que você vai ser tocado nas bênçãos, você também vai ser tocado nessa parte. Então toma cuidado com os exageros, o drama, a vontade de estar certo demais, a vontade de querer ser, sabe, muito cuidado com isso. Eh, bom, mas é um período em que pessoas com aspectos importantes no signo de Câncer, como por exemplo o Sol, Ascendente, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, até mesmo Júpiter, inclusive os nodos lunares no signo de Câncer, vão sentir tocados muito por Júpiter, tá? Então olha direitinho qual casa você tem Câncer, porque essa área que vai ser mais tocada. E, bom, é isso, não posso continuar falando mais que eu tenho que buscar meu filho. Queria falar muito mais, mas vamos ver, né, se der muitas curtidas, pessoas assistindo, eu venho aqui falar mais, porque tem muito, muito, muito mais para falar para vocês sobre o que vai acontecer no mundo, sobre o que vai acontecer com você na sua vida pessoal, sobre o que vai acontecer no Brasil, sobre o que vai acontecer nessas guerras. Júpiter tem um fator determinante nisso tudo que eu queria muito falar. Então vamos ver. Se vocês escutarem bastante, comentar, eu continuo falando, tá bom? Porque pra mim, gente, é muito difícil ter um horário pra parar aqui, tá? É muito difícil. Então até a próxima. Tchau.